Aleluia. Quem já passou por uma luta muito difícil? Muito difícil. Luta difícil mesmo, aquelas lutas complicadas, cabeluda. Nossa, meu Deus, meu Deus. Ninguém, peraí, levanta sua mão, deixa eu te ver. Aquela luta chata, sabe aquela luta chata? Que te perturba, que te tira o sossego. Hein, dona Cristina, aquela chata mesmo. Nossa, quem já passou? Oxe, pensa um negócio que na maioria das vezes te dá desânimo. É assim ou não é, gente? Quando a luta é chata, desanima ou não desanima? Que tem luta que você enfrenta ela, você bate de frente com ela e você vence, parece que ela nunca mais aparece na nossa frente, assim ou não é? Mas tem aquela luta que parece que você derrota ela e do nada ela volta de novo. Ela começa de novo, você fala, cara, eu venci, eu consegui, assim ou não é? Pronto, beleza. Até aí, ok. Mas o problema aqui é só uma questão, escuta isso. Quando a luta é muito grande, quando o problema excede muito, ele é demais, muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nós falamos, poxa, já deu, chega. Às vezes a gente fala assim, ó, até o final, não, é o fim, não quero mais, acabou. Já aconteceu contigo? Eu só comigo que aconteceu isso aqui. Nossa, acontece. Só que eu vou trazer para você um texto na palavra que nos remete, que nos leva a ter coragem. Fala com o irmão que está do seu lado, fala coragem. Fala coragem para continuar. Fala com a pessoa que está do seu lado, fala fique em paz. Fala com o fiel, fala fique em paz. Fala porque essa luta, essa dificuldade, esse problema não é o seu fim. É só uma parte da sua história. Quantos creem nisso? Digo amém bem forte. Você pode aplaudir esse Deus em nome de Jesus? Faz uma festa aí. Eita glória. Meu Deus, rolou até um fundo. Obrigado, Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Êxodo, vou pedir para projetar. Êxodo capítulo 14, versículo 5. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 5. Você que está com a sua Bíblia aí, você que está com o seu equipamento, pode abrir também. Êxodo, capítulo 14, versículo 5. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então, o coração do faraó e dos seus oficiais foi mudado. E eles disseram, o que foi que fizemos? Deixamos ir os israelitas e perdemos os nossos escravos próximos. Então, o faraó mandou aprontar o seu carro de guerra e levou consigo o seu exército. Vai passando. Levou todos os carros de guerra do Egito e também 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. Continua. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marcharam triunfantemente. Vai mais um. Olha só, os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, e os cavaleiros e as tropas, saíram em perseguição aos israelitas, e os alcançaram, quando estavam acampados à beira do mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Vamos segurar aqui, espera aí, vou entrar um pouco aqui, vou resumir que eu vou ganhar tempo. Aqui, o povo de Israel, eles estão diante de uma situação, olha que coisa, eles estão diante de um dilema. Se a gente for ler um pouquinho mais para frente, você vai ver que o povo, eles estão acampados no arraial, de frente para o mar. Fala comigo, acampado no arraial, de frente para o mar. Vamos de novo, fala, acampados no arraial, de frente para o mar. Beleza? Até aqui ok. Só que, até então, eles estavam tranquilos, porque eles tinham uma autorização, eles tinham uma ordem para sair daquela terra. Eles tinham uma ordem para ir para uma terra melhor, para tal da terra prometida, a tão famosa terra prometida. Eles tinham essa ordem. E assim eles fizeram. Só que até esse momento, Igor, eles não sabiam o que estava acontecendo no palácio de Faraó. Eles só simplesmente tinham um mar na sua frente. Missionário Yuri, tinha só um mar. E até então, pô, você está na beira da praia, que gostoso. Quem já foi para a praia aqui além de mim? Você sentar na beira da praia, você pedir aquela porçãozinha de isca de peixe, ô diaconisa, hein? Ó, aquele barulho do mar no seu ouvidinho, chuá, chuá, você fala, ah, Jesus, dá vontade até de falar em línguas, amém ou não? Só que, em determinado momento, o que acontece? O povo fica sabendo que Faraó
está vindo em direção a eles, não somente em direção, mas está vindo com seus cavalos, com seus cavaleiros, com praticamente toda a sua frota, justamente para escravizar o seu povo de novo. Fala com o irmão que está do seu lado, fala, isso é uma luta que eles pensaram ter vencido. Mas aí fala com o seu irmão, fala, calma, continua, escute, porque isso é só uma parte da história. Vamos lá, pronto, segura, é uma parte da história. Interessante que logo em seguida, quando o povo começa a saber disso, quando o povo começa a escutar isso, eles desesperam. O povo fica desesperado, apavorado, até o ponto deles chegarem para Moisés e falar, ei Moisés, que coisa é essa? Que loucura é essa? O que está acontecendo? A gente estava lá no Egito, você trouxe a gente para esse lugar, para a gente morrer aqui, por que você não deixou a gente lá mesmo? Sabe o que Moisés fala com o povo? Ei, povo, ei, pessoal, calma, fica tranquilo. Ei, fica tranquilo. O Senhor vai dar para cada um de vocês, para cada um de nós, o livramento. Beleza? Só que, vamos trazer para o nosso lado humano, racional. Imagina só, você, numa caravana com muita gente, nós estamos indo para São Paulo, vai ser maravilhoso, muita gente, que bênção. Naquele lugar eles estavam com a caravana, muita gente saindo daquele lugar. Eu acredito que os passos não eram tão rápidos. Quem já foi em um lugar com muita gente, com aglomeração de gente, você não consegue correr. Você não consegue correr no meio de muita gente, assim ou não é, gente? Pronto. Os passos eram mais lentos. Imagina a notícia. Faraó está aqui atrás, está chegando. Ei, Faraó está acampado aqui pertinho, Faraó está chegando. Ele vai escravizar de novo, ele vai levar a gente de volta para a terra que o Senhor falou que iria nos libertar. Escuta isso. Ei, no lado humano, irmão, dá desespero ou não dá, gente? Ei, dá desespero ou não dá? Ei, é só a luta que você está enfrentando aí hoje. Dá desespero ou não dá? Dá desespero ou não dá? Era assim que eles estavam sentindo. Só que chega um determinado momento que Moisés olha para o Senhor, ei Moisés, vamos mudar a conversa. Ei Felipe, vamos mudar a conversa. Nessa conversa que eu quero ter contigo, Moisés. Ei, não é hora de ficar orando, não é hora de ficar clamando. Ei Moisés, faz o seguinte, só dá uma direção para o povo. Fala com eles que marchem rumo ao mar. Eu vou abrir o mar. Puxa, ali para mim, todas as histórias que eu vejo na Bíblia, que eu conheço, que eu já estudei, que eu estudo, para mim uma das histórias mais impressionantes, biblicamente falando, é justamente essa, Vitinho, do mar se abrindo. Meu Deus, imagina que cena. Eu já vi um bocado de filme, cada vez eles tentam, o sistema de Hollywood tenta deixar o negócio mais bacana, mas quem viveu aquilo ali, pessoalmente, deve ter sido maravilhoso, deve ter sido uma coisa sobrenatural. Mas entenda uma coisa, a travessia do mar, quando o mar se abre, a palavra fala que há uma parede à esquerda, há uma parede de água na direita, acima só tem o céu, e dos pés só tem uma terra seca. E o povo está marchando. Mas independente do povo estar marchando, atravessando o mar, beleza. Atrás ainda vinha Faraó. Tem um ditado que fala que se correr o bicho pega, se ficar o bicho... Não, se correr o bicho pega, se ficar o bicho... Eu acredito que se eles soubessem esse ditado popular na época, eles falaram, nossa, parece... Eu não sei se eu estou no espeto ou se eu estou na brasa, pastor. Eu não sei que situação, que loucura. Olha que coisa. Eles estavam vivenciando aquilo. Eles estavam vivenciando isso. Aí eu vou sair um pouquinho da história de Moisés, da história do povo hebreu, da história do povo de Israel. Eu quero vir para a nossa realidade. Escuta só. Tem situação que nós estamos até no meio do mar. Até atravessando o mar, e a gente está vendo uma parede à esquerda, outra parede à direita. A gente está até, com os pés firmes, em terra seca. E a gente olha para o céu, e a gente só vê um azul, se tiver um dia ensolarado, ou um cinza se tiver nublado. Beleza, maravilhoso. Mas muitas vezes, nós nos preocupamos muito com o que está vindo atrás, com os problemas que nós deixamos para trás naquele lugar, com as dificuldades que nós deixamos para trás naquele lugar. E muitas vezes isso nos impede de chegar do outro lado, ou entender que existe uma promessa de alguém que falou que nós estaríamos do outro lado. Mas o medo é tão grande
achamos que a nossa história termina ali. Ou talvez você está achando que a sua história terminou aí. Terminou talvez no não, terminou numa desaprovação na autoescola. Talvez para você a sua história terminou no fim de um relacionamento com ex-esposo, com uma ex-esposa, com ex-namorado, uma ex-namorada. Talvez a sua história teve um fim ali, naquele dia. Naquele dia mudou tudo. Você falou, agora eu não quero mais saber de nada. Ei, não tem problema, essa luta chega. Cansado, não dá mais. Talvez a sua luta parou no dia daquela enfermidade que tirou alguém, um ente querido seu. Você está de luta até hoje. Você está de luta, você está preso naquela dor até hoje. Sabe por quê? Para você, a sua história se resume aquilo ali, ó. Se resume aquele momento. Ei, meu irmão, minha irmã. Ei, entenda uma coisa. Tudo que aconteceu até agora, tudo que acontece na sua vida, as lutas, as dificuldades, não é o fim. É só uma parte da sua história. É só uma parte da sua história. Você imagina só, eu quando era mais novo, eu vi até pouco tempo, só uma temporada nova. Eu gostava muito de anime, gosto até hoje. E eu lembro, tem um anime que chama Dragon Ball. Ó, tá filmado, não sei se alguém vai falar que eu não sou crente não. Tá no YouTube, tá na live, vai falar, pastor Ramon vê Dragon Ball. Eu não vou mentir não, vejo muito. Se sair a nova, eu tô esperando sair a nova temporada. Caizão, se você não viu, passa a ver, você vai ver. Top, desenho top, maravilhoso. O Goku, que é o personagem principal, ele tem um lance. Quem já viu Dragon Ball, ele teleporta. Ele, faz o teleporte, ele vai do lugar, Yurizão, pro outro. Maravilhoso. Quando o Goku faz isso, Rafael, sabe o que acontece? Ele não precisa lutar com ninguém. Ele não luta com ninguém. Ele só sai do lugar e vai pro outro. Ou seja, teleportou. Escuta só. Não viaja não, presta atenção. Quando o Goku faz isso, teleporta de um lugar pro outro, ele simplesmente aparece em outro lugar. Sabe o que acontece? Foi maravilhoso. Ele estava num lugar, saiu no outro, mas ali também não teve história. Aí eu vou resumir, vou traduzir. Sabe? Se Deus pegasse, Deus poderia, em toda a sua grandeza, em toda a sua soberania, com todo o seu poder, Ele poderia, Isabela, pegar o povo ali, ó, escravo, e colocar direto na terra prometida. Ele poderia, eu creio. Mas aí também, o povo de Israel não teria história. O povo de Israel não entenderia isso, eles não viveriam isso. Sabe o que acontece? Tem muita gente que às vezes, você quer ver... Dona Maria, sabe aquele dia que alguém chega para a senhora e fala assim, ó, ei Maria, nossa, eu tô com a luta, ei Maria, eu tô desanimado, eu tô cansado. Aí sabe o que a Dona Maria faz? Nossa, meu Deus, eu também. No íntimo da Dona Maria ela fala, eu também. Eu também, mas a Dona Maria lembra, nossa, aquele dia eu venci essa luta. Aquele dia eu venci uma luta parecida. Nossa, aquele dia Deus me tirou desse lugar. Aquele dia eu estava batido no culto, o Senhor foi lá, me resgatou, me colocou um sorriso no rosto de novo. Sabe o que acontece? Sabe o que Deus está fazendo, falando com a Dona Maria? E Dona Maria, ó, entenda uma coisa, não é o seu fim. As lutas que você está vivendo é só uma parte da sua história. Porque o fim é Deus quem determina. Meu Deus. Jesus. Interessante que tem um contexto em toda essa história. Se você for ler, eu vou ler, quero ganhar tempo, não avançar, acho que tem muita coisa para acontecer nesse culto. Mas tem um contexto que Deus, olha só, Deus conversa com Moisés. Deus fala assim com Moisés, ó, escuta só. Ei, Igor, Deus pega assim e fala com Moisés, ei Moisés, é o seguinte, ó, eu tô cutucando o faraó agora, eu vou mexer com o faraó agora, vou mexer com o coração dele, e é o seguinte, Faraó vai ficar enfurecido e vai atrás de vocês, vai atrás do exército, vai atrás dos israelitas, vai atrás do povo, vai querer pegar vocês de qualquer jeito. Mas fica tranquilo, eu estou no controle de tudo e eu vou livrar cada um de vocês. Nossa, sabe o que eu entendo aqui? Que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Você não sabe. O povo hebreu não sabia. Sabia. Mas Deus tinha um controle. Sabe qual que é o problema? A gente acha que o trono está vazio. Segura isso aí. A gente acha que o trono está vazio. Quando você tem um problema, tem uma luta, tem uma dificuldade e você desiste, sabe o que você está
remetendo, resumindo, sabe, você tá gritando. Ei, o trono está vazio. O problema é maior do que o Deus que eu sirvo, maior do que o Deus que eu busco. Eu canto maravilhoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, mas a luta é maior do que ele. Ei, você não entendeu? O trono está vazio então? Não é possível. Vou te falar, meu irmão, o trono não está vazio. O Senhor está sentado no trono e Ele tem um controle de todas as coisas. Eu posso ouvir um amém? Aí escuta só. É chegado o momento mais maravilhoso dessa palavra. Que aqueles que perseguiam o povo, aqueles que perseguiam a Moisés, a sua comitiva, o povo de Deus. A palavra fala que o mar vem, aquele mesmo mar que era parede à esquerda, parede à direita, aquela terra seca. Quando o povo de Deus sai daquela situação, essa palavra aqui, ó, o mar engole todo o povo, todo o povo do Egito, Faraó, seus cavaleiros, a sua comitiva, foram engolidos. Sabe o que acontece? Aí eu vou trazer para você algo sobrenatural. Quando você permanece no Senhor, quando você confia nele, quando você acredita nele, quando você permanece e prevalece, sabe o que vai acontecer? Você vai ver aquele problema que te perseguia, que te afrontava, que tirava a sua paz, que tirava o seu sossego, sendo lançado no mais profundo abismo. Mas quem vive isso? Hein, pastor? Quem vive? Sabe quem vive isso? Quem entende que o que está passando no momento é só uma parte da história. Se você não enfrenta uma luta, se você não enfrenta um problema, se você não quer passar por isso, ou se você desistiu diante disso, sabe uma coisa, essa parte da sua história, ela para simplesmente aí. Eu vou te falar uma coisa, tem gente parada em algum momento da história. Tem gente aqui nessa noite parada em algum momento da sua história. Não sei qual momento você parou, não sei, mas eu sei que você sabe. Eu sei qual momento você trocou o fim que Deus tem. Jeremias fala isso. Eu quero ler com você. Abre para mim, por favor. Projeta aí. Vou abrir aqui. Está lá em Jeremias 29, 11. Jeremias, olha que coisa. Jeremias, capítulo 29. Se eu não me engano, é o 11. Abre aí. Jeremias, capítulo 29. Isso aí. Ó, pronto. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Vou ler na minha versão. Deixa eu abrir na minha versão aqui. Jeremias 29, olha o que diz, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Nossa. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Meu Deus, o que é isso? Nossa. Sabe o que é isso aqui? Promessa. Fala com o irmão que está do seu lado, fala. Sabe o que é isso aí? Fala com ele. Aponta para a tela assim, mostra para ele, fala. Mostra para ele, fala. Sabe o que é aquilo ali? Fala que ele não mostra de novo, fala com fé, fala, sabe o que é aquilo que está escrito ali? Fala, promessa. Fala, sabe o que está escrito ali? É o fim que o Senhor tem para você, não o fim do momento que você está vivendo. Quantos creem nisso? Diga amém bem forte. Você pode aplaudir esse Deus em nome de Jesus? Bem forte, bem forte. Fica de pé no seu lugar. Queria convidar você a ficar de pé. Meu Deus, Jesus. Quantos creem num Deus poderoso aí? Quantos creem em Deus poderoso para mudar a história? Tem gente que tenta de tudo quanto é forma. Vai em amigo, vai em vizinho, vai em colega, vai em site, vai não sei aonde. Mas eu quero dizer para você, só Deus, Ele sabe qual é o seu fim. Eu vou repetir. Só Deus sabe qual é o seu fim. Eu vou ser bem corajoso, sem medo de errar.
O seu fim não é esse problema aí. Não é. O seu fim não é essa enfermidade. Não. O seu fim não foi um momento de deslize seu, um erro seu, um pecado seu. Não foi. Tem gente que pega, pastor Vitor, e fala assim, ó, acabou. Não vou mais na igreja porque errei. Ah, sabe por que eu não vou para a igreja? Porque o irmão vai me olhar meio atravessado assim, né, missionário Yuri, missionário, vai me olhar meio atravessado. Ei, esse é o seu fim? Seu fim é preocupar com o que alguém vai pensar de você, o que alguém vai pensar a seu respeito, ou pensar o que Deus tem a seu respeito? Ou colocar na sua mente, ei, eu sei o que Deus tem a meu respeito. Eu sei quais são os pensamentos de Deus. Pensamentos de paz, e não de mal. Não sou eu que estou falando, não é a palavra que está falando. Ei, eu é que tenho pensamentos bons a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. É interessante que a palavra não para aqui. Ela fala para dar para cada um de vocês aquilo, ou fim, que cada um de vocês deseja. É esse o fim que você deseja? Pergunte de novo. É esse o fim que você deseja? A escolha é sua. A escolha é sua nessa noite. Você pode pegar esse momento que você está vivendo, essa luta, essa enfermidade, essa dor, essa falta de fé, essa incerteza. Você pode pegar isso e transformar esse momento em apenas uma parte da sua história. Pronto. Aí você entendeu o tamanho do seu Deus, o tamanho do Deus que você serve. Eu lembro, a gente foi ordenado, eu, pastor Vitor, nós somos ordenados, o missionário Yuri vai ser agora. E eu lembro que eu falei isso com eles na viagem, na hora que a gente estava vindo. Quando eu estava sendo ordenado, passou um filme na minha cabeça. O pastor Vitor falou a mesma coisa, veio um filme na minha cabeça. Poucos instantes ali, que você está ali uns 5, 10 minutos, né, pastor? Mais ou menos aí, 5, 10 minutos, alguém orando por você. Missionário, passou um filme na minha cabeça, filme de quando eu cheguei, como eu fiquei, os que foram embora. Lembro que eu cheguei aqui com amigos, cheguei aqui com os meus amigos aqui, ó, em cima do altar, igual tá aqui, né, Fernando? A gente chegou com os amigos, a gente chegou dessa forma aqui, e hoje os meus amigos não estão aqui, pronto. Mas foi passando o filme que eu vi, tanta gente, e diante de tantas coisas, de tantas situações, de tantas lutas, que não foram poucas, mas eu entendi uma coisa. Falou, peraí, esse não é o meu fim. Isso é apenas uma parte da minha história. Hoje eu fui ungido a pastor, amém, glória a Deus. Mas não foi um teleporte. Não foi um teleporte, né, pastor Vitor? Não foi. Teve dia que a gente andou no mar igual o povo, ó. Eu acredito que a travessia não foi fácil. Oi, aquela travessia para aquele povo não foi fácil. Não foi. Foi complicado. Aquele olhar para um lado, você falar, poxa, sabe ter hora que você está no meio de uma situação do nada, você fala, você só quer correr daquele lugar? Mas correr para onde? À esquerda tinha uma parede de mar. Pai, eu vou para a direita. À direita tinha uma parede. E para trás? Para trás tinha um exército de faraó perseguindo. Para o céu, eu não sou anjo, eu não vou. Só me restou caminhar. Continuar, caminhar. E agora? Não é o meu fim, eu tenho certeza. Mas é uma parte da minha história. Assim como tem muitas outras partes que ficaram lá atrás. A cada passo que você dá com Deus, é uma parte da sua história. É uma caminhada. E aquela pessoa que você um dia viu na igreja e não está mais? Não sei. Talvez ela, naquele momento, aquela situação, aquele atrito, aquela confusão, talvez um negócio tão pequeno, pôs fim na história dela. Que isso não aconteça com nenhum de nós, em nome de Jesus. Que isso não aconteça com nenhum de nós. Vou repetir, que isso não aconteça com nenhum de nós, em nome de Jesus. Nós seremos aquele povo que vai caminhar, que vai atravessar o mar e vai colocar os pés na terra prometida. Eu posso ouvir um amém? Ei. Isso é uma promessa para cada um de nós. E quando eu desisti? E quando eu desanimei? Tem chance. Você pode retomar de novo. Quem falou que a história daquele povo terminou no mar? Quem falou que a história daquele povo terminou no deserto? A minha história
só termina para mim quando Jesus voltar, ou quando ele vier me buscar, pronto. Para mim a minha história termina só assim. E até lá? E até lá eu continuo caminhando. Eu continuo, assim como o Senhor falou com Moisés, fala com o povo que marche. É essa a voz que ecoa no meu ouvido. Ei, Ramon, marche. Vai, continue andando, continue caminhando. Eu quero dizer isso para você. Continue andando, continue caminhando. Você vai ter muitas histórias no seu caminho. Mas o final pertence a Deus. Está preparado para viver isso aí? Quer viver isso aí na sua vida? Feche seus olhos. Ah, Jesus. Oh, Deus. Muito eu passei. Ah, Jesus. Já provei e vi. Você que sabe, cante isso. Graça é da tua bondade. Mais do que eu mereci. Mais do que eu mereci. Pois eu sei quem eu sou. Pois eu sei quem eu sou. Você pode falar isso com fé? E aqui não vou parar? E aqui não vou parar. É pela fé que eu vivo. É pela fé que eu vivo. Diga isso, pra trás não vou olhar. Pra trás não vou. Esse não é meu fim. Esse não é o meu fim. Você pode falar isso pro Senhor. Você pode declarar isso. Esse não é o meu fim. Não acabou. Não acabou minha história. Cante isso. Esse não é. Você pode falar isso pro seu problema agora. Você não. Esse não é o meu. Fala isso agora pro seu problema. Fala isso pra sua enfermidade. Esse não é o meu fim. Ah, não acabou, não acabou. Não acabou minha história. Esse não é o meu fim. Escuta uma coisa. Ei. Quando o bispo me falou para pregar, o Simon até me chamou ali e falou: qual que é o tema da mensagem? Eu falei: caramba. Pensa alguém que usa pouco croqui. Tem muito pouco croqui, tem muito esse hábito. Eu até falei isso com o meu irmão pastor Vitor. Eu falei: cara, deixa eu pensar. Eu falei: solta o título. Eu falei: é isso aí, vamos embora. Falei: eu não sei, eu tô tentando lembrar o título do Simon agora, não tô conseguindo. Tô tentando lembrar o título, mas quando vê essa mensagem, escuta só. Ei, Dona Maria. Essa mensagem veio porque a Dona Maria é minha discípula. Escuta só. E a gente acompanha há muito tempo. Eu sei das lutas que ela passa. E a gente está na beira da celebração. E ela orando. E ela não sabe disso, eu vou contar isso para ela agora. A filha da Dona Maria, a mais nova, me mandou uma mensagem sexta. Me mandou uma mensagem hoje. Mandou mensagem sábado, me mandou uma mensagem hoje. Ela falou assim comigo: Yuri, ei, é o seguinte. Eu quero ir para celebrações, eu quero estar lá com a minha mãe. Eu quero viver aquilo que a minha mãe está vivendo lá. A filha da Dona Maria está no Rio. Quem sabe a filha dela está no Rio, trabalha lá, não está nem ligada a gente aqui. Mas a oração tem tanto poder, tanta eficácia, tem tanta, nossa, é um negócio sobrenatural, que a filha dela, a Lauriane, foi usada, tocada lá. Ela falou: ei, pastor, eu quero estar lá. Eu vou estar lá, não sei o que vai ter que acontecer, mas eu quero estar lá com a minha mãe. Eu quero viver esses dias, quero viver uma mudança na minha vida. Pronto. Sabe o que é isso? É alguém que está caminhando e tem um mar. Aí eu pergunto para você parar com a Dona Maria e falei: Dona Maria, acabou agora? Tem mais uma. Tem mais uma, pastor Vitor, falta mais uma. Ei, ainda falta mais um. E aí? E você? Talvez você está vivendo essa mesma situação. Talvez tenha mais uma. Talvez você está numa luta, você venceu ela, você conseguiu, rompeu, deu certo. Ei, vai vir outra. Mas sabe o que te dá força para vencer a próxima, a seguinte, as que virão? É você entender que é só uma parte da sua história, porque quem determina o fim não é as lutas, não é o problema, não é a dificuldade, não é a falta de fé, não é a enfermidade, não é a falta de dinheiro, não. Quem determina o nosso fim é Deus, e Ele tem um
controle de todas as coisas. Feche seus olhos. Por muito eu passei. Você pode cantar isso com fé? Já provei. Você consegue dar a mão para esse irmão que está do seu lado aí nessa noite? Dê a mão para ele aí, vamos fechar esse momento. Dê a mão em meio dos corredores, em meio dos corredores. Acha alguém aí. Não deixe ninguém sozinho. Pois eu sei quem eu sou. E aqui não vou parar. E aqui não vou parar. É pela fé que eu vivo. É pela fé que eu vivo. Pra trás não. A gente vai fazer um momento profético aqui. Ei, você vai cantar e você vai olhar para o seu irmão. Quantos tem história aqui além de mim? Isso, história. Amém ou não? Diga amém. Ei, tem. Você vai falar isso para ele, fala, por muito eu passei. Fala para ele, fala, por muito eu passei. Fala, por muito eu passei. Fala, eu já provei. Fala, eu também vi. Fala, mais para trás eu não vou olhar. Fala, para trás eu não vou voltar. Fala, eu vou permanecer com o Senhor firme todos os dias. Levante a mão do seu irmão, levante a mão dele, levante a mão dele, cante. Ei, por muito eu passei. Ei, já provei. Da graça e da tua bondade. Ei, Mais do que eu. diga isso bem forte, pois eu sei. Pois eu sei quem eu sou. E aqui não, e aqui não. E aqui não vou parar. Diga isso, É pela fé que eu vivo. Pra trás não vou. Esse não é o meu fim. Isso. Esse não é o meu fim. Cante isso, não acabou. Não acabou minha história. Você pode cantar isso. Você pode cantar isso. Não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Esse não. Esse não é o meu. Não acabou. Não acabou minha história. Esse não Diga, é. esse não. Esse não é o meu fim. Cante isso. Esse não é o meu Isso, cante. Pode ser mais forte, levanta a mão do seu irmão. Esse não é o meu fim. Não. Esse não é o meu fim. Ah, Jesus. Não acabou minha história. Esse não é o meu fim. Você que crê nisso, aplauda bem forte. Faz uma festa aí no seu lugar. Aplauda mais forte.